Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre ondas viajantes. E esse fenômeno das ondas viajantes, ele acontece toda vez que envolve alta frequência, né? E as altas frequências, por exemplo, sobretensões de alta frequência acontecem muito devido a impulsos de chaveamento e de manobra, né? E Então, essas ondas de alta frequência trafegam ao longo da linha, né? E, e a gente diz que essa onda é viajante toda vez que o tempo de subida, o tempo para atingir a primeira crista dessa onda de alta frequência, for menor que o tempo de viagem para atingir a outra extremidade da linha, a gente diz que essa onda é viajante, né? E normalmente a gente despreza os amortecimentos, né? Então não tem perdas e então ela não muda a sua forma de onda, né? Essas sobretensões de manobra, elas surgem sempre que chaveamos algum equipamento, porque matematicamente a explicação é que a tensão é LD e DT. Então, se eu tenho que interromper essa corrente num tempo muito pequeno, o que vai acontecer? A minha tensão sobe. Entretanto, todo sistema elétrico, quer a gente queira, quer a gente não queira, ele nasce com uma capacitância própria ou intrínseca que a gente não enxerga, mas ela existe. Então, essa sobretensão, quando o disjuntor interrompe, acaba carregando as capacitâncias próprias que a gente não enxerga e estão lá, e com essa energia aqui, meio de CV ao quadrado, né? Entretanto, a energia elétrica não pode ser armazenada. Então, a indutância vai ter que procurar uma indutância para fazer o quê? A troca de energia para buscar o equilíbrio, né? Então, essa energia, meio de CV2, no equilíbrio, vai ficar igual a meio de Li2. Então, se a gente cortar o meio com meio aqui, né? Passar a corrente ao quadrado para esse membro e o C para esse outro membro, vai resultar nisso aqui. Extraindo a raiz quadrada dos dois membros, né? A impedância de surto, né? Porque V dividido por I vai ser impedância, vai ser então raiz de LC. Já a frequência desse fenômeno é determinada quando o XL é igual ao XC. Então, ômega L é 1 sobre ômega C, passo o ômega para lá e o L para baixo. Ômega ao quadrado é 1 sobre LC, da mesma maneira, extraindo a raiz quadrada nos dois membros. Ômega é 1 sobre raiz de LC, em radianos por segundo. Se eu quiser em frequência, como ômega é 2πf, fica 1 sobre 2π raiz de LC. A velocidade, então, é 1 sobre raiz de LC. E o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência. Porque na cinemática, espaço é velocidade vezes tempo, e o período é o inverso da frequência. Okay? O tempo de trânsito vai ser o comprimento dividido pela velocidade. Bom, então essa onda trafegante, ela vai embora, né? Um- Alguns fenômenos acontecem quando o valor da impedância de surto muda. Quando eu estou com uma impedância de surto, enquanto uma outra impedância de surto,
cria-se aqui o que a gente chama de ponto de descontinuidade. E no ponto de descontinuidade, nós teremos tanto reflexão de onda, a onda bate e volta, como refração de onda ou transmissão da onda. Ela refrata. Então, o coeficiente de reflexão é dado, então, pela diferença da impedância após o ponto de descontinuidade menos anterior ao ponto de descontinuidade dividido pela soma. Então, esse é o coeficiente de reflexão, né? Algumas vezes nós vamos ter que eliminar uma indeterminação. Então, se a gente dividir escrever de outra forma aqui o coeficiente de reflexão, eu divido os dois, tanto o numerador quanto o denominador, por ZB. Se eu dividir lá em cima por ZB, vai dar 1 menos EA sobre ZB. E aqui embaixo vai dar 1 mais EA sobre ZB. Tá? O que que acontece, gente? Então, a refração de ondas, ou transmissão de ondas, de tensão, vai ser o coeficiente de transmissão é 1 mais o coeficiente de reflexão para a tensão. Então, se eu pegar esse denominador, multiplicar por 1 aqui, vai dar mais EA menos EA soma, então vai dar 2ZB dividido por GA mais ZB. Isto aqui é o coeficiente de transmissão de tensão. Já o coeficiente de transmissão de corrente é 1 menos o coeficiente de reflexão. Então, se eu pegar ZA mais ZB, multiplicar por 1 aqui, então vai ficar mais EA mais EA dá 2EA. Mais ZB menos ZB, então dá coeficiente de transmissão, dá 2EA dividido por GA mais ZB. Então, gente, toda vez então que a gente tem esse fenômeno de ondas viajantes e temos diferentes impedâncias de surto, no ponto de descontinuidade sempre haverá reflexão de ondas e refração de ondas. Essas reflexões e refrações alteram significantemente o valor da tensão a cada reflexão e a cada refração. Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Tem mais coisas sobre esse tema que nós estaremos falando ao longo do ano na coluna do setor elétrico. Então, muito obrigado a todos, um excelente dia para vocês e que vocês possam crescer mais e mais aí profissionalmente. Forte abraço.